Glória a Deus. Saúdo os meus ouvintes, os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade, quem vos fala é o cooperador Herbert, do nosso estudo dessa aula sobre escatologia bíblica. Na aula passada a gente abordou uns temas sobre os sinais da volta de Cristo. A gente abordou alguns temas sobre os sinais da vida de Cristo, falou sobre a fome, Lucas 21:11, os sinais da igreja, a apostasia, e outros temas que foram abordados na aula passada. E agora a gente vai falar um tema. A gente falou também por que Jesus voltará. O arrebatamento da igreja é a sua maior esperança nesta fé. Caminhamos e confiamos e descansamos. Sem ela, a igreja naufraga diante das adversidades. Deus ele tem um projeto maravilhoso para a igreja. Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 e versículo 18. Está escrito: 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18. Eu vou ler o versículo 13 e o 18. Aí você, na sua casa, você pega a sua Bíblia, a caneta e anota. Faz que nem os puritanos, irmãos, meus amigos. Tudo que eu escrevo, que eu falar aqui, você anota, você verifica na palavra de Deus. E isso vai enriquecer no teu conhecimento bíblico. Versículo 3. Versículo 13. Versículo 13 de 1 Tessalonicenses. E que os tenhas em grande estima o amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Versículo 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O arrebatamento da igreja é a sua maior esperança nesta fé. Caminhamos, confiamos e descansamos. Sem ela, a igreja naufraga diante das adversidades. Eu acho lindo quando o salmista, no capítulo 15, ele vai citar esses versos. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Jesus vai voltar, irmãos, para arrebatar a igreja. E por que Jesus voltará? Eu quero fazer essa pergunta para você. Por que Jesus voltará? Pergunte a você mesmo, faça essa pergunta, essa autoanálise para você mesmo. Por que Jesus voltará? O plano da salvação inclui duas vindas do Filho de Deus deste mundo. Está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Porque é uma promessa pessoal de Cristo. Cristo prometeu para a igreja que ia voltar para buscar a igreja, para buscar o seu povo eleito. A primeira vinda, Jesus vai vir pelos ares.
que vai ser um arrebatamento da igreja. A igreja vai subir, Cristo não vai tocar os pés na terra. A primeira vida Jesus já veio. O Verbo se fez carne, que foi para a crucificação e para a ressurreição e para pagar os nossos pecados. Para os nossos pecados ser lavados pelo seu sangue na cruz do Calvário. Mas Cristo voltará no arrebatamento, nas nuvens, com o som de alarido, com o som da trombeta. E a igreja que está na terra vai subir. Vai subir os mortos primeiros, depois os crentes, os servos de Deus, todos aqueles que buscam a Deus sinceramente, os eleitos do Senhor. Porque por causa do testemunho do Espírito Santo, está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Porque esse é o desejo pessoal de Jesus. Está lá em João 14, versículo 1 ao 3. Por causa da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, 26. Por causa dos aumentos dos sinais, a qual a gente pregou na aula passada. Por que Jesus voltará? Jesus voltará para livrar os embaixadores do rei dos perigos eminentes. 1 Coríntios capítulo 5, 20. Apocalipse capítulo 3, 10. Jesus vai voltar para ressuscitar os santos que morreram em Cristo. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,16. Agora, meus amados irmãos, a gente vai aqui abordar alguns temas. As particularidades sobre o arrebatamento. O arrebatamento é um mistério. A gente já viu alguns preveros, que Jesus ia voltar. E até os próprios discípulos daquela época pensavam que Jesus ia voltar naquela época. Os apóstolos. E é mistério. Somente Deus sabe da sua totalidade como ocorrerá o arrebatamento. E a Ele pertence este mistério. Está lá em Deuteronômios. Você pode ler também, capítulo 29, versículo 29. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é fiel, irmãos. A gente pode ver os sinais, irmãos, que está acontecendo. E a gente vai ver também as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículos 7 e 9. As bodas será o casamento do noivo, Jesus, com a sua noiva amada, a igreja. Está lá em Cantares, capítulo 2, versículo 16, João 3, 29. Onde ocorrerão as bodas do Cordeiro? Ocorreu logo após o tribunal de Cristo, onde o noivo nos introduziu no céu. 1 Tessalonicenses 4,17. Gênesis capítulo 24, 67. A duração das bodas do Cordeiro. Segundo o costume judaico, as bodas do Cordeiro de um casamento poderiam durar 7 dias, ou até mais.
mais dias. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Juízes capítulo 14, versículo 12, versículo 15, versículo 17 e versículo 18. Gênesis capítulo 29, versículo 27 e 28. Números capítulo 14, versículo 33 e 34. A simbologia bíblica: as bodas do Cordeiro durarão 7 anos. A bendita, gloriosa verdade. Enquanto o mundo estiver passando pela grande tribulação, a igreja estará nas suas bodas com o amado noivo. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 9. E agora a gente vai para um ponto importante, irmãos: as qualidades da noiva virgem. Você pode ver lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Está escrito, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim, retendes os preceitos como vos entreguei. As qualidades da noiva: pura e imaculada. Está lá em Cantares capítulo 4, versículo 12, capítulo 5, versículo 2, capítulo 6, versículo 9. As qualidades da noiva: gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Perdão, irmãos. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 27. Para aprender a si mesmo, a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É as qualidades da noiva nas bodas do Cordeiro. Aleluia! Louvado seja Deus! As qualidades da noiva: a vestimenta apropriada. Está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Está escrito: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Eita glória! Aleluia! É as qualidades da noiva. Aleluia! Virgem, pura, imaculada, gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Pertence ao noivo. Aleluia! Vestimenta apropriada. As qualidades da noiva: purificação, costumes, constante, purificação constante, através do poder da palavra de Deus. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 26. Está escrito: para santificar, purificando
e com a lavagem da água pela palavra. Aleluia! O maior alicerce para buscar a salvação, para entender os mistérios da escatologia bíblica, tem que estar alicerçado na palavra. Na próxima aula a gente vai abordar mais alguns temas referentes aos 4 selos que está em Apocalipse 6, versículo 1 ao 8. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.